Mateus 23. No capítulo de hoje, Jesus condena a hipocrisia, principalmente dos fariseus, mas para que a gente possa entender o que Jesus está condenando e o porquê ele está falando isso, vamos entender o que é hipócrita, né? Porque ele usa essa palavra várias vezes no capítulo de hoje. E hipócrita significa que ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, simulado. Ou seja, o que Jesus está querendo colocar aqui para os fariseus é que eles estavam tanto preocupados com o corpo, com cumprir as leis, com a aparência, e se esqueceram do interior. Porque Cristo ele veio para mudar isso, né? Porque no físico já estava sendo feito, mais ou menos, né? Porque como ele coloca aqui para os fariseus, que eles colocam fardos muito pesados para as outras pessoas, sendo que nem eles mesmos ajudam uns aos outros. Então a lei estava sendo falha. Então Jesus ele veio para mudar isso, né? Ele veio para que o interior nosso também fosse purificado. E ele realmente estava colocando aqui para os fariseus que eles se achavam tão top, eles se achavam tão assim superior a todos, que eles não estavam conseguindo enxergar aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam vivendo. Como ele falou, eles estavam sendo falsos, porque por fora eles tinham a aparência de perfeitos, de mestres da lei, sendo que por dentro eles estavam totalmente corrompidos, totalmente enredados pelo engano, por tudo aquilo que é de ruim. Então, Cristo, ele realmente pega pesado nesse capítulo de hoje em relação aos fariseus. Por quê? Porque, gente, eles se colocavam numa posição muito mais elevada do que eles tinham, sendo que foi o que Jesus colocou aqui. Vocês querem tanto lugares de honra, tanto essas coisas, sendo que vocês não movem um dedo para ajudar o povo, para ajudar as pessoas que vocês estão ensinando. Vocês colocam fardos pesados que muitas vezes os homens nem conseguem carregar. E muitas vezes nem vocês estão dando conta. Então, Jesus ele estava colocando aqui que é muito mais importante você cuidar do seu interior do que o seu exterior, né? Ele coloca aqui que eles estão preocupados quanto a lavar os pratos, quanto a lavar as mãos, sendo que o interior deles não está santificado, o interior deles está totalmente corrompido, né? E quando você olha realmente aqui, eles falando, né, que eles têm negligenciado, né, na fidelidade, eles têm negligenciado na justiça, na misericórdia para com o povo, então Jesus, ele realmente condena esse povo, ele condena os fariseus, condena todos os hipócritas. E o que a gente não pode, gente, é cair nesse mesmo erro. É achar que é melhor demais que as outras pessoas para não ajudar. É achar que você é top demais e muitas vezes lá dentro você não é nada, você não é ninguém. Então a gente precisa entender isso, porque quando você olha aqui e fala de maneira nenhuma eu sou assim, mas muitas vezes a gente age assim sim. Muitas vezes a gente é uma coisa por fora e por dentro a outra totalmente diferente. Então acredito que esse devocional ele vem nos dar esse alerta, né, para que a gente não caia nessa hipocrisia de falar uma coisa e viver outra. A gente aqui em casa, a gente pega muito pesado e fala muito sobre isso, né, porque é muito fácil você vir falar, explicar e tal, mas viver é muito mais difícil. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você entende e tal, mas na hora que você precisa exercer, muitas vezes não é da mesma maneira com que você fala. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é deixar de falar, não é deixar de pregar, mas é viver aquilo que fala, né? E aí que tá o ponto, aí que tá a dificuldade, porque aqui, gente, os fariseus, eles se achavam superiores por conhecerem a lei, por terem aquela posição, sendo que não, gente, eles estavam na pior espécie, foram eles que crucificaram o próprio Cristo. Então olha só o nível que a hipocrisia pode chegar, olha só o nível da soberba e do conhecimento levou os fariseus a crucificarem Cristo. Que não seja nós fazer parte desse grupo, que nós realmente possamos ser humildes, que a gente possa ser servo, porque aqui Jesus ele diz: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então vamos realmente colocar esse versículo em prática e lembrar realmente, gente, que nós temos que buscar o Espírito Santo. Só ele vai conseguir com que a gente seja isso aqui que Jesus está pedindo. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!